Olá, eu me chamo Carla e esse é o canal A Espirituosa. E se vocês gostam de temas como lendas urbanas, sejam bem-vindos a esse canal. Alguém provavelmente já te desafiou a repetir 3 vezes o nome da Maria Sangrenta na frente do espelho, ou contou a história assustadora de um homem sem rosto. As lendas urbanas são contos que parecem ter acontecido com alguém próximo, mas que sempre têm um desfecho horripilante. Se o caso é real ou não, você não vai querer pagar para ver. A primeira lenda, Candyman. No conto de Clive Barker, publicado no Brasil pela Dark Side Books, que deu origem ao filme Candyman, uma entidade mata pessoas que invocam seu nome na frente do espelho. O que mais assusta é que a história tem sua origem em um episódio que aconteceu de verdade em Chicago em 1987. Naquele ano, o jornal Chicago Reader publicou uma matéria sobre Ruth McCoy, uma mulher que vivia em um conjunto habitacional popular, exatamente como no conto, e que fez uma ligação desesperada para o serviço de emergência, insistindo que ela havia sido atacada em seu apartamento. Os socorristas a encontraram morta, com tiros pelo corpo, e a investigação concluiu que o assassino teria entrado no apartamento pela unidade vizinha, através de uma ligação entre os 2 espelhos do banheiro. O prédio foi construído com essa ligação intencionalmente para facilitar o acesso de encanadores que precisassem investigar eventuais vazamentos. Essa estrutura se torna um ponto de entrada comum para assaltantes e, no caso de Ruth, do seu assassinato. Lenda número 2. Maria Sangrenta. A lenda de repetir o nome do Candyman na frente do espelho, na verdade, veio de outro mito urbano, o da Maria Sangrenta. É uma história tão antiga que já recebeu diversas versões em relação ao que acontece quando você repete o nome dela. Em alguns casos, mulheres que fizessem o ritual veriam o rosto do seu futuro marido no espelho ou uma caveira, caso ela estivesse destinada a morrer antes de se casar. O fato é que essa entidade assustadora é inspirada na rainha da Inglaterra, Mary I, a penúltima da dinastia Tudor. O reinado dela foi, dentre muitas coisas, marcado por fome, doenças e também perseguições religiosas. Além disso, ela foi considerada uma rainha perversa que matava suas vítimas com sadismo. Lenda número 3. Os palhaços que sequestram crianças. Uma lenda bem brasileira, mas que tem sua inspiração importada dos Estados Unidos. Há algumas décadas, estudantes de todo o país se assustavam com a história da Gangue dos Palhaços, que circulavam em uma Kombi azul. Eles ofereciam doces às crianças e as levavam no veículo, para nunca mais serem encontradas. Diz a lenda que eles vendiam os órgãos delas, mesclando-se à lenda do cara que acorda na banheira de gelo. Lenda número 4. O corpo deixado debaixo da cama. Se você conhece essa história, provavelmente presta atenção extra sempre que se hospeda em um hotel. Geralmente protagonizada por casais. Essa lenda urbana fala de pessoas que acordam no meio da noite em hotéis com um cheiro estranho vindo do colchão ou debaixo da cama. A fonte do odor seria um cadáver que havia sido deixado ali e que muito provavelmente não morreu de causas naturais. Acontece que essa história destruidora de férias não é baseada em um episódio único, mas em dezenas de histórias já relatadas de hotéis que foram utilizados para desovar corpos, tanto debaixo da cama como escondido dentro de colchão, como ocorreu em Atlantic City em 1999. Em um episódio recente, ocorrido em 2010, hóspedes de um hotel em Memphis descobriram o corpo de um homem desaparecido sob a cama. Para disfarçar o cheiro, o assassino havia enchido as telhas de amaciante de roupa. Pelo menos outras 3 pessoas já tinham se hospedado naquele quarto antes que o corpo fosse descoberto. Muito bizarra essa história. Inclusive, essa lenda urbana foi citada num episódio de American Horror Story, que é a temporada do hotel. Lenda número 5. O homem sem rosto. Imagine a seguinte situação. Você está andando sozinho à noite em uma rua residencial e começa a ouvir passos perto de você.
De repente, você se depara com um homem com um rosto tão desfigurado que não dá para dizer exatamente o que há ali. Você foge apavorado e conta a todos a história do homem sem rosto. O homem em questão foi uma pessoa chamada Ray Robinson, que viveu de 1910 a 1985. Seu rosto ficou desfigurado após ele ter sido eletrocutado aos 8 anos de idade. Sabendo que sua aparência assustaria as pessoas, Ray preferiu fazer suas caminhadas à noite. Embora suas intenções tenham sido nobres, ele deve ter assustado bastante gente e deu a origem a mais esta lenda urbana. Lenda número 6. A lenda do Homem Coelho. Essa história não é tão conhecida, mas nem por isso é menos assustadora. Um paciente que havia escapado de um hospital psiquiátrico estripava coelhos e os pendurava na parte inferior de uma ponte. Mais tarde, o mesmo homem havia se aperfeiçoado na sua técnica e fazia o mesmo com adolescentes. A origem deste conto possivelmente está na presença real de um homem insano no estado da Virgínia, nos anos de 1970. Naquela época, um casal relatou ter visto um homem vestido de branco e com orelhas de coelho que começou a gritar com eles, dizendo que eles estavam em uma propriedade particular. Além disso, ele jogou uma machadinha contra o carro deles, quebrando o para-brisas. 2 semanas depois, um segurança disse ter visto um homem segurando uma machadinha em uma varanda. Lenda número 7. O falso policial. Você já deve ter ouvido recomendações quase que exageradas de pais e amigos sobre pessoas que se passam por policiais para aplicar golpes como assaltos, sequestros e até mesmo assassinato. A verdade é que o motivo de tanta preocupação tem bastante fundamento. Nos Estados Unidos, episódios recentes nos estados de Illinois e Geórgia têm reforçado esta apreensão. Um serial killer famoso também já se utilizou deste artifício para atrair suas vítimas, Ted Bundy. Uma das moças que conseguiu escapar dele, Carol Darronch, disse que ele se apresentou como policial Roseland. E no início ela até acreditou. Não demorou muito para que ela percebesse a farsa e conseguiu escapar do assassino. Este episódio está no livro Ted Bundy, Um Estranho do Meu Lado, de Anne Rule, publicado pela Dark Side Books. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aquele like para mim. E não esqueçam, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificações sempre que sair vídeo novo. E é isso, pessoal. Beijos, até mais!